Definitivamente os SUVs dominaram o mercado e os compactos são os mais desejados pelo brasileiro. E a Hyundai tem aqui o seu carro-chefe, novo Creta, visual novo, motor novo aqui para a versão top de linha para ganhar a sua garagem. Peraí, Manolito, o que eu tenho aqui está ganhando mais garagens do que o seu. Afinal, eu tô com a medalha de ouro SUV mais vendido do Brasil, Volkswagen T-Cross Highline 2025, e diga-se de passagem numa belíssima cor, cinza mascote. Brincadeiras à parte, tal qual essa belíssima aqui, roda a vinheta. Pois é, meu caro Vitônicos, temos aqui um embate de peso. Afinal, são os dois SUVs mais queridos pelos brasileiros aí. Tá no top 3 do nosso país e estão aqui nas versões top de linha, com tudo que você pode querer. Mas uma coisa que a gente quer muito é o quê, Vitão? Que você se inscreva no nosso canal, isso não custa nada, e além de ativar o sininho das notificações, dá o like no vídeo, deixa a sua opinião nos comentários. Exato, vai falando aí nos comentários que a gente vai respondendo e vocês vão brigando aí para falar o que é que vocês preferem. Parece até um clubismo de vez em quando. Mas, meu caro Vitônicos, vamos logo ao nervo que mais dói nas pessoas, que é o bolso. Quanto custa esse seu T-Cross aí? Quando o assunto é cascalho, então vamos falar. Aqui na Highline parte de R$ 184.490, mas tem o pacote Skyview por R$ 7.550, o pacote Hadas por R$ 3.550 e mais o pacote Dark por R$ 2.650, totalizando nessa unidade R$ 199.990, beliscando os 200k. E você aí, Manolito? Então, meu caro Vitônicos, eu vou te falar que tudo isso aí que você teve que colocar pacote eu já tenho, tá bom? Já vem com o teto solar, já vem com o pacote Hadas e não tem o pacote Dark. O visual é esse aqui mesmo. Se você quiser outro visual, você vai no N-Line que tem vídeo no canal, certo? Mas que não tem esse motorzão aqui, que para você levar para casa parte de R$ 196.990. Ou seja, eu gastei R$3.000 a menos que você. Mas eu não tenho a opção de não ter alguma coisa. Vai que a pessoa não gosta de teto solar, aqui vem de qualquer jeito. Ali você pode tirar, vamos dizer assim. Mas, Vitônicos, R$3.000 é pouca diferença, você não concorda? Cerca de 1,5% na diferença aqui entre as unidades tratadas. Exatamente. Mas tem uma coisa que tem uma diferença bem grande, que é motor, e nós vamos falar dele agora, né? Deles, na verdade. Bora. Muito bem, senhor Manolito, tenho aqui o EA211, já tradicional e conhecido motor de muitas pessoas Brasil afora. 1.4 turbo, que rende 150 cavalos, tanto na gasolina quanto no etanol, exatamente, para os dois combustíveis. Essa potência máxima você atinge a 4.500 rotações por minuto e o torque de 25,5 kgfm, que também é o mesmo para os dois combustíveis, que você atinge numa patada mais embaixo, em 1.500 rotações por minuto. Exatamente, e o motor acionado por correia dentada. E ele está acoplado a um câmbio automático, o AQ250 de 6 marchas. Vitônicos, de fato é um motor bastante importante para a Volkswagen aí, que já tem um tempo que está aqui, ele está consagrado. Mas aqui eu tenho o motor Gama, senhoras e senhores, 1.6 turbo de 4 cilindros, que tem 43 cavalos a mais do que o seu, Vitão. Aqui são 193 a 6.000 RPM e com 27 kgfm de torque a 1.700 RPM. Porém, entretanto, todavia, eu perco numa coisa que não é flex, só dá para colocar gasolina no meu motor. Uma vantagem aí em relação à manutenção do seu carro, eu tenho corrente de comando, isso é bom na longevidade do seu automóvel. E aqui eu estou atrelado a um câmbio automatizado de 7 marchas com trocas bem rápidas, meu caro Vitônicos. Chique, hein? Chique mesmo, meu caro Vitão. Eu quero saber o que é que esse seu conjunto faz. De 0 a 100 km por hora em 8,6 segundos. E de VMAX, que também é conhecido como velocidade máxima, 202 km por hora. E você aí? Vitão, o meu é mais rápido. Eu faço 0 a 100 em 7,6 segundos e tenho uma velocidade máxima de 210 km por hora. Ou seja, meu motor empurra melhor o conjunto aqui, certo?
Mas performance não é tudo em um carro. Existe também um outro fator muito importante, que é o design. Vamos falar de design, Vitônicos? Aqui eu tenho um design bem alemão, bem coeso, como muitos brasileiros gostam, e bem tradicional. Eu tenho a grade tomando boa parte aqui da frente com os detalhes em cromado, esse belo logo da Volkswagen que está atualizado, ele nessa continuidade vem para esse farol em LED. Não tem mais aqui o farol de neblina, todo o conjunto completo está aqui. Tem uma moldura black piano e também nessa parte inferior. E eu tenho 20,6 graus de ângulo de entrada, também conhecido como ângulo de ataque. E você, Manolito, quanto tem de ângulo de ataque? Aqui eu perdi por pouco, meu caro Vitão, eu tenho 19,9 graus de ângulo de entrada. Eu acho que nenhum dos dois carros vai ser muito raspador de frente, se assim eu posso dizer. Mas aqui eu tenho um design mais oriental, afinal a Hyundai é uma marca coreana, com linhas mais arrojadas, o Creta ficou com um visual mais modernoso, mais futurista. Eu tenho aqui um black piano nessa parte da frente, compondo a grade, um logo da Hyundai bem grandão, num prata fosco que eu achei de extremo bom gosto. Eu tenho um DRL que forma aqui um ciclopão aqui na frente e vem aqui e fazem dois, vamos dizer assim, parece um pedacinho de um taco de golfe aqui que ficou bem legal e formou uma identidade visual do Creta de noite. O conjunto óptico tá aqui embaixo também, nesse segundo andar aqui descendo, e também é tudo em LED, meu caro Vitônicos. Eu tenho um prateado aqui, para dar uma amenizada no design, deixar mais leve, e algumas partes no plástico cru. Chegando aqui, também segue para a caixa de roda para dar esse visual mais de SUV, né, que todo mundo quer falar de robustez nos dias de hoje. E aqui eu tenho rodas no aro 18, meu caro Vitão, rodas bem bonitas, bem puxadoras, de novo parecem uns tacos aqui. Eu achei esse design bem bonitão, com um fundo em black piano, 5 parafusos, com pneu 215/55. Tem um flanco aqui até que legal para você enfrentar a buraqueira da cidade. Agora eu quero saber, sua roda é menor, hein? Eu acho que a roda é menor. Tudo bem, roda aro 17, muito bonita aqui, na cor preta, por conta do pacote Dark. Inclusive, eu pessoalmente acho a minha roda aqui mais bonita do que a sua. E ela está com pneus 205/55. Pirelli Scorpion com tecnologia Seal Inside. Se você passar ali numa buraqueira, pegar um prego, sua dor de cabeça vai ser menor, viu? Exatamente. E outra coisa muito bonita para falar é sobre o design da lateral, mantendo aquela linguagem bem austera, bem coesa do design alemão. A gente tem um vinco aqui, que também tem o badzinho Highline, e ele percorre toda a lateral, passando pelas maçanetas. Eu tenho aqui uma capa preta no retrovisor com repetidor lateral. Eu tenho esse friso cromado na parte inferior do DLO, que é o Daylight Opening, aquela abertura de janela, e eu tenho a opção Biton com teto preto, incluindo aqui o rack, também na cor preta. Um belo SUV compacto com 19 centímetros de altura livre do solo. Quanto você tem aí, Manolito? Empatamos, Vitônicos, também tenho 19 centímetros de altura do solo, o que tá bom aí para um SUV médio, você vai transpor qualquer obstáculo sem grandes dificuldades. E se o seu design aí é mais alemão, mais austero, aqui eu tenho um design mais limpo, até mais elegante, com linhas bem interessantes. Tem um músculo aqui, nessa caixa de roda da frente que é igual a do Creta antes dessa restilização. Olha que curioso, como a frente e a traseira do carro mudando, mudou tanto assim o visual dele. Retrovisor pretinho com repetidor de seta, teto preto aqui formando o famoso saia e blusa, que é uma opção dentre aí as cores que a gente tem do Creta. As maçanetas estão aqui, logo acima de um friso que vem marcando essa lateral para dar uma atenuada nessa massa que o Creta tem. Aqui também tem um chanfro bem bacana para fazer uma volumetria, e tudo isso percorre aqui também no plástico cru, fazendo as caixas de roda para afirmar essa atitude SUV que os carros têm que ter hoje, certo? E essa barra aqui também é a mesma que a gente tinha lá no outro Creta, na versão anterior, que uma vez a gente viu aqui no canal no prata, um prata fosco. Aqui no Black Piano me agrada muito mais, meu caro Vitônicos, e eu tenho 30,3
graus de ângulo de saída, para não dar aquela raspada aqui atrás. E o senhor? Ah, eu ganhei, Manolito. Aqui eu tenho 31,5 graus de ângulo de saída, o que me facilita um pouco mais a transpor obstáculos. Afinal, ele tem menos balanço traseiro e balanço dianteiro por conta dessa bela plataforma MQB. Um SUV compacto de 4,21 metros de comprimento, tem 1,57 m de altura, 1,76 m de largura e o maior entre eixos da categoria, 2,65 m. E você aí, Manolito, quais as suas medidas? Você tá certo. Existem duas verdades nesse momento do vídeo. Uma é que eu tenho 2,61 m de entre-eixos, ou seja, eu perco por 4 centímetros lá para o maior entre-eixos da categoria. Normalmente isso reflete em espaço interno, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Outra coisa que também é verdade é que a cabeça do Vitão é muito grande, ela retém um grande número de informações que a minha não retém, ou talvez é minha falta capilar. Mas sempre temos a colinha para contar aqui para vocês que eu tenho 3 centímetros a mais de largura com 1,79 m. Eu tenho 6 centímetros a mais de altura com 1,63 m e eu tenho 12 centímetros a mais de comprimento com 4,33 m. Ou seja, as medidas são relativamente parecidas. Algumas coisinhas ali farão uma ou outra diferença no seu dia a dia ou no espaço interno. Mas uma coisa que fez diferença foi esse refresh de design que a Hyundai deu aqui para o Creta. Esquece aquela traseira toda esquisitona que a gente tinha na outra geração. Aqui ficou muito bonita, ficou toda com linhas horizontais de um jeito que o carro parece até mais largo do que ele é. Eu tenho aqui uma lanterna com a moda do Ciclope, que todos os carros estão fazendo, LED aqui, aquela viradinha chique pra caramba, que dá uma identidade visual toda bacana pro Creta de noite. Também repete-se aqui e temos uma seta totalmente em LED. O logo da Hyundai aqui, ó, ele tá lá dentro, tá vendo? Ele tá como se fosse num aquário, tá escondidinho ali. Isso ficou muito legal. Eu tenho 1.6 TGDI aqui, que faz referência ao meu belo motorzão. Vou dar um giro aqui para mostrar para vocês que eu tenho escrito Creta. Tá tudo num fosco que combina, tá? Essa parte aqui com essa parte de baixo, que também é num prata fosco. E uma curiosidade bem legal, ó, a gente tem aqui, ó, nesse miolinho, a lanterna de ré, tá vendo? Junto com o zóio de gato aqui nas laterais, ó, que formam todas essas reentrâncias. Desculpa aí, Vitão, eu achei a traseira desse Creta muito bonita. Talvez mais bonita do que a sua traseira aí. Bom, aí é uma questão de opinião de cada um, afinal gosto é algo muito pessoal. E talvez essa sua cabeça slick aí realmente não tenha tanta aderência de informações. Mas brincadeiras à parte, eu tenho uma bela transição do teto preto para a cor cinza ascot aqui, ó, muito bem executado na parte da pintura. Isso é uma coisa que me agrada muito. E o que me agrada também é essa lanterna traseira, que na 2025 tem uma novidade. Ela tem uma junção aqui, ó, na tampa do porta-malas que une e também faz o Ciclope. Ciclope não é coisa só sua não aí, Manolito. Pois é. E aí, nessa tampa de porta-malas, eu tenho o badge T-Cross e o 200 TSI na cor preta. Para quem não sabe, 250 aqui é o torque em Nm. E eu tenho um detalhe também no Black Piano, nessa parte inferior aqui da tampa, aliás, do para-choque e o zóio de gato, muito, muito bonitos. Mas sabemos que uma das importâncias de um SUV familiar é porta-malas. Quanto que você tem de litragem aí? 422 litros de porta-malas. Pega essa aí, Vitão, com o seu T-Cross. Eu tenho um excelente acabamento aqui. Eu tenho o assoalho plano para você colocar uma coisa mais pesada. 2 lugarzinhos aqui, ó, que para você guardar um pouquinho de miudeza, coisa que você não quer que fique rolando igual chiclete em boca de banguela, tá? Nós temos aqui lampadinha para você não procurar nada no braille aqui de noite. Acabamento aqui em toda a parte superior. Tampão rígido, meu caro Vitão, e um ganchinho aqui, ó, para você pendurar uma sacola com nectarina que você comprou lá na feira, tá? Levantando aqui, ó, a tampa do alçapão, inclusive ela tem um clequezinho, ó, que legal, ó, para ela não ficar abrindo, isso é bem bacana, tá? A gente tem o Triângulo das Bermudas e a gente tem aqui o babuíno, se você precisar trocar o pneu. Aliás, pneu sobressalente que é um 5590-16, é um step de uso temporário, mas não é tão fininho assim. Eu particularmente achei bem admissível e eu gostei bastante desse porta-malas aqui.
Você ganhou ou perdeu, Vitão? Vamos lá. Abaixo do símbolo tem a abertura aqui do porta-mala do T-Cross. São 373 litros iniciais. Mas por que iniciais? Porque eu tenho um banco bipartido 40-60, que eu consigo reclinar ele de modo ali mais próximo a 90 graus e aumento a minha litragem para 414 litros. Só 8 litros a menos que você. Vamos dizer que é praticamente um empate técnico. Eu tenho acabamento na forração de carpete em toda a lateral e também no assoalho. Eu tenho uma abertura aqui para fazer a manutenção de lâmpada. Eu tenho aqui ganchinho para pendurar o que a sua imaginação pensar. E aqui eu consigo, nesse forro, que infelizmente não é tampa rígida. Mas eu tenho um step 9565, aro 15, roda de ferro, recomendado para você rodar ali até 80 km por hora. Olha, eu vou te falar que é uma medida bem satisfatória, sem contar que eu tenho esse tampão rígido aqui muito bem acabado e o triângulo aqui de emergência que fica na tampa, na qual tem 2 rebaixos para eu conseguir fazer o fechamento. E agora falar sobre espaço interno. Antes do interior temos a porta de entrada dele. E nessas traseiras aqui temos o acabamento em plástico rígido, que tem um acabamento diferente de textura dessa parte intermediária. E aqui o apoio de braço de cotovelo, ele é um soft touch, um couro sintético, e a empunhadura de mão aqui tem uma terceira textura diferente. Botão do vidro elétrico, maçaneta aqui na cor prata e um porta-objetos relativamente grande em se tratando de portas traseiras. E aqui a caixa de som. E abrimos espaço interno do maior entre-eixos da categoria, conforme eu já tinha dito, palmo fechado aqui para o teto, na minha altura de 1,79 m e um pouco mais do que isso para o banco dianteiro. E eu tenho uma boa inclinação de encosto, e vou te falar que esses bancos também são bem confortáveis, tem uma boa inclinação de assento, tudo acabamento no couro sintético, com pesponto real na cor branca e partes aqui de perfurado, tanto no assento quanto no encosto. Tem indicação aqui para Isofix e os 3 encostos de cabeça com regulagem de altura. Cinto de 3 pontos e nesse belo acabamento aqui do teto na cor preta, eu tenho ainda um ganchinho para pendurar, novamente como eu falo, o que a sua imaginação quiser. Eu tenho a indicação de airbag aqui na coluna B e ó, o teto solar vem praticamente até aqui. As pessoas que estão no banco traseiro, que também tem um outro acalento, tem a saída de ar-condicionado aqui, que é muito bom, e tem 2 entradinhas, um túnel central relativamente de médio para alto ali, acabamento todo no carpete de cor preta. E o seu interior aí, Manolito, como é que é? Meu caro Vitonix, você que me desculpe aí, mas aqui teve um pouquinho mais de esmero. A gente tem um tom de cinza aqui na parte superior, num plástico rígido. Aqui, um plástico vamos dizer assim, num cinza bem mais claro, quase um bege, com uma texturinha bem bonitinha aqui. São pequenos hexágonos, só por curiosidade. Aqui, onde você apoia o seu cotovelo, é num couro bem clarinho, tá? Limpe o seu cotovelo aqui, senão vai ficar encardido. E aqui a gente tem essa parte num preto, que é uma parte bem legal, onde você puxa a porta aqui, onde você tem o vidro elétrico e a maçaneta, que é num prata acetinado bacana. Tem um alto-falante mais altão aqui, normalmente os alto-falantes estão mais para baixo, está numa altura bem interessante. Aqui a gente tem uma parte de um porta-objetos com um rebaixo aqui, ó, para você encaixar tipo uma garrafinha, tá vendo? Tem até a inscrição aqui, ó, para você colocar a garrafinha e não colocar um copo, certo? Mas vamos lá para dentro, peraí. Eu tenho 1,73 m, tá? Sobra aqui, ó, os 4 dedos aqui da minha falta capilar e uns 3 dedos aqui da parte do banco da frente, tá? De fato, a gente vê um pouquinho menos de espaço do que no T-Cross, mas não acho que é o que vai fazer tanta diferença, a não ser que você tenha aí mais de 2 metros de altura, tá? De novo, a gente tem um esmero de acabamento bem legal da Hyundai aqui, ó. Um couro cinzinha aqui, tá vendo? Na parte do miolo todo, tá? E aqui pra cima, e junta aqui, ó, com a parte desse perfurado que é num cinza bem clarinho, é quase um branco aqui, um creme bem legal. A gente tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes e a gente tem aqui também a parte do Isofix, tá? Outra coisa, a gente tem um lugar aqui para a gente apoiar com 2
porta-copos e é aquele que não cai. A gente sempre fala isso, é bem legal porque ele fica fixo na altura aqui de uso, tá? Uma coisa que é menor que o do T-Cross é o túnel central, tá? O túnel central do T-Cross é mais alto, aqui é consideravelmente mais baixo. Tem aqui, ó, 2 a 3 dedos, é bem tranquilo para ir um terceiro ocupante. E esse terceiro ocupante vai com esse ar-condicionado gelando as suas partes íntimas aqui, ó, porque é bem baixinho. Aqui tem um porta qualquer coisa e uma tomadinha USB do tipo C. O Vitão tem duas lá, mas eu tenho uma coisa que ele não tem. Eu tenho PQP aqui, ó, os 3 ocupantes têm PQP. Também tem indicação de airbag na coluna B. Aqui um ganchinho para você pendurar uma sacola aí com o seu paletó, certo? Para você ir a um evento de garbo e elegância com o seu Creta. E aqui nós temos uma lampadinha de leitura para você ler algum gibi, embora não tenha aqui os porta-gibis, mas tem um acabamento bem legal aqui num couro. Enfim, é um habitáculo muito gostoso, você fica sentado aqui numa posição bem bacana, é bem alto, você enxerga bem aqui a parte do painel ali do carro, a parte do motorista e quem está ali na frente, que é para onde eu vou agora. 4 posições com ajuste elétrico aqui, meu caro Vitão, ó lá, posso ir para trás, posso ir para frente e posso mexer no meu encosto também. Só a altura que ficou por conta do famoso manômetro, tá? Que é a regulagem nas mãos. Mas o T-Cross não tem nenhuma regulagem elétrica dos bancos dianteiros. Essa aí o Vitão perdeu, tá? A porta tem os mesmos acabamentos do que a porta lá de trás. Aliás, o desenho é bem condizente, ela combina muito com a porta traseira. Isso deixa a gente que é designer muito feliz, tá? Tenho botõezinhos aqui para abrir os vidros elétricos, todos são automáticos, né? One touch para subir e para descer. Abertura e fechamento das portas, retrovisores aqui também com regulagem e você pode também rebater os retrovisores para passar aí num aperto. Coisa que não tem aqui na frente. É muito agradável aqui dentro do Creta, esse acabamento mais clarinho da versão Ultimate me deixa muito feliz. Vou mostrar uma coisa para vocês que nós dois temos, que é a chave presencial. Essa aqui, chave da Hyundai, muito bonitinha. Tem um botão para fechar, um botão para abrir, um botão para abrir o porta-malas e um botão aqui, ó, para você dar uma buzinada e incomodar as pessoas, certo? Botou o pezinho no freio, veio aqui no Start, Stop e o carro tá ligado, tá bom? Mas quem está aqui... Calma, querido, eu já vou pôr o cinto, não vou andar, calma. Quem está aqui para mostrar tudo para vocês é a Lambi Lambi, senhoras e senhores, a inexorável câmera do Alma Automotiva que diz a lenda que a gente inventou e o povo copiou, certo? Para mostrar cada detalhe aqui dentro para vocês. Olha lá, cinegrafista Emerson Coppola, certo? Um dos maiores e melhores do Brasil. Aqui nós temos o painel todo no branquinho com uma texturinha, ó, é bem legal. Um black piano aqui com a saidinha de ar. Aqui tem um lugar para você, sei lá, colocar alguma coisa meio emborrachada, embora seja bem raso, tá? Tem uma lampadinha aqui muito bonitinha à noite, ó, que aqui é uma amareladinha, uma lampadinha bem chique. Aqui a gente tem o porta-luvas e vem aqui para esse grande U que faz esse painel de instrumentos, que é uma das sensações aí desse novo Creta, tá? Ele faz uma junção do painel de instrumentos com a central multimídia, mesmo que são telas separadas, tá? Aqui tá a multimídia, aqui está o painel de instrumentos, na base são duas telas diferentes. E esse multimídia eu gostei muito, ele é extremamente responsivo e olha que eu sou fã da VW Play ali do Vitão, hein? Mas você tem aqui um GPS nativo, você tem uma tecla Home aqui para você acessar essa parte mais elegante que mostra o mapa e aí você tem uma série de coisas que você pode configurar. O Blue Link, né, que é aquele sistema ali da Hyundai que tem uma série de coisas que você pode controlar o carro à distância, pode ver onde o carro tá, ligar o carro, bastante coisa interessante para os usuários, tá? Aqui a gente tem a parte do ar-condicionado que você pode comandar por aqui ou por aqui por baixo que eu já vou mostrar para vocês, tá? Modo silencioso, modo valet que é bem interessante, projeção do telefone, memórias de voz e aqui também no canto notificações e o manual do usuário numa forma digital aqui, tá bom? Uma coisa bem legal que a gente tem, se você vier aqui nos ajustes, você tem a parte de layout da tela, olha que legal. Você tem o modo Cube, que é esse aqui que viram uns cubinhos ali, tá vendo? Eu vou tirar aqui, ó, olha lá, vira um cubinho quando você acelera, ele fica digital aqui, é bem legal, tá? Ele tá avisando ali que a porta tá aberta. Você tem um modo que vincula aos modos de condução, tá bom? Que aí você tem o modo de condução, o normal, o Sport, que fica tudo vermelhão, e o Eco, que ele fica mais levinho assim, ó, mais tranquilinho, certo?
E aqui você também tem Android Auto e Apple CarPlay. Muito completa essa central multimídia e muito responsiva, eu gostei bastante, tá? Aqui a gente tem o ar-condicionado que é de 2 zonas, viu, meu caro Vitão? Ó, automático com ventão, vento e ventinho, ó, o modo low, o mid e o high. Isso é bem legal em modos automáticos da Hyundai, tá bom? E você comanda por aqui as duas temperaturas. Aqui alguns atalhos de botões que são interessantes, por exemplo, mapa, navegação, rádio, mídia, trocar aqui um botão coringa, né, que você pode colocar o que você quiser, né, um preferido, vamos dizer assim. Um atalho para o setup, que é bem prático. Volume, ó, é emborrachadinho, e aqui também para você mudar de rádio ou de música, tá bom? Carregador por indução, a gente tem aqui, muito bacaninha, USB do tipo C, tomadinha 12 volts para você ligar aqui uma maquininha de café, domingo de manhã que estamos gravando. Aqui uma USB do tipo C, certo? E essa manopla estilosa, parece um manche de avião, tá vendo? Você puxa aqui e ele vai acendendo. Coloquei na ré, ó, ele tá apitando porque tá perto ali do nosso amigo. Mas eu tenho uma coisa que o Vitão não tem. A gente tem uma câmera 360, olha que legal aqui, ó, para você poder manobrar melhor. Ele tá apitando porque eu tô do lado lá do nosso amigo T-Cross, ó, dá pra ver ele aqui, tá? Aqui nós temos aqui o manoplinho que também vai pro drive, e quando você clica aqui, você tem o mais, infelizmente, para frente e o menos para trás. Eu prefiro quando o mais é para trás, tá? Modos de condução que eu mostrei para vocês, freio de estacionamento eletrônico, auto hold para você pegar trânsito, banco ventilado para o motorista, olha que beleza. Aqui você desliga o start stop, aqui você pode desligar o sensor de estacionamento e aqui já ter acesso à câmera de ré. Ah, você está num lugar lá que você não engatou a ré, mas você quer olhar aqui, quer ver como é que tá, você pode clicar, tá bom? O painel digital que eu já mostrei para vocês, que é bem bacana, tá? Você consegue configurar essa meiuca dele aqui, ó, colocando parte de consumo e tudo mais. Tem um econômetro aqui embaixo, tá? Junto com o quanto tem de combustível e junto aqui com a temperatura do motor, legal? Aqui a gente tem um volante multifuncional, que é aquele volante que a gente já conhecia do Creta, com esses dois bambolezões aqui. Eu acho um pouco esquisito esse volante, mas tá tudo bem, tá? Aqui você tem piloto automático adaptativo e assistência de faixa, tá? E aqui a parte de comando de voz, a parte do rádio e a parte do favorito. Tem pedal shifts bem bonitões pratas aqui, e aqui você também pode, ó, ligar e desligar aqui limpadores, essas coisas, e ele mostra ali qual posição, ó, que ele tá. Isso aqui é bem legal na Hyundai, tá? Acionamento automático dos faróis com a manoplinha aqui, tá bom? Que você pode ligar, desligar ou deixar no automático, tá legal? E aqui você tem um botãozinho para desligar controle de tração, a parte de setar a pressão dos pneus e também mexer na altura dos faróis, importante colocar peso no carro. Saidinha de ar aqui, ó, dedicada para o motorista e tudo naquele, ó, nesse plástico texturizado bem legal. Subiu aqui, ó, na barrinha clara, aqui a gente tem um espelho enorme, olha que da hora. E aqui a lampadinha você pode ligar e desligar, ó. Você não pode, você pode ficar com ela desligada se você quiser. Muitos quando você abre ele já liga, tá bom? Gostei desse espelhão, hein? Aqui a gente tem lampadinha de leitura, tá? Você pode acender todas ao mesmo tempo. O botão do Blue Link, sensores aqui, né? Retrovisor eletrocrômico, o botão do SOS. E aqui, ó, você abre e fecha a cortina ou o vidro do tetão, ó. Legal é que a cortina, ela é bem fechada, ela parece uma própria extensão do teto do carro, tá vendo? Então não fica aquela coisa translúcida te incomodando. Agora, se é vento na careca que você quer, você apertou tudo ali, ele vai abrir, vai colocar a redinha aqui, ó, para dar aquela evitada em turbulências, e você vai ter este belo tetão solar aqui que abre para você ficar com a cabeleira ao vento. Enfim, belo pacote que a Hyundai colocou nesse carro. Eu quero saber se é competitivo com relação ao que o Vitão tem lá. Portas dianteiras com algumas diferenças de acabamento. Eu tenho uma moldura black piano aqui para maçaneta e eu tenho um botão para travar e destravar as portas. E acabamento em plástico rígido, mas aqui eu tenho um pesponto real na cor branca nesse apoio de braço, que é no couro sintético. E aqui os botões dos vidros elétricos e para regulagem dos retrovisores. E essa parte aqui intermediária é num tecido com pesponto de muito bom gosto e um belo e enorme porta-objetos nas portas dianteiras, viu? Tem até uma divisão aqui para você colocar uma garrafa d'água e aqui tem o detalhe da caixa de som. Com licença. Chave na mão, canivete, e eu tenho aqui o detalhe para travar, destravar e abrir o porta-malas. Posso deixá-lo em meu bolso, posso deixá-lo no porta-copos, porque eu pisando no freio
botão Start Engine Stop, que está escrito aqui, eu ligo o meu T-Cross Highline. E olha quem está aqui ao meu lado, a Lambi Lambi, que é a nossa mascote. Para quem já é inscrito no canal, sabe que ela está presente em todos os nossos vídeos. E eis aqui Coppola, um dos grandes cinegrafistas do nosso país. A porta, como eu já tinha comentado, que faz uma bela transição para esse painel, que tem um acabamento aqui, ó, num soft touch, que lembra até uma fibra de carbono, tem um pesponto real. Tem o Twitter ali na coluna A, e essa moldura aqui, para a saída do ar-condicionado, ela é no cinza chumbo bem escuro, e ela vem para a parte inferior da multimídia, a VW Play, como muitos já conhecem aqui no canal. Ela tem conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ela tem um bom contraste de luz e é muito responsiva e tem diversas funções aqui, inclusive do Active Info Display, né, e dos modos de condução. Muito boa, você consegue configurar aqui modos Eco, Normal, Sport e Individual. E abaixo dela temos a saída de ar-condicionado, que ele é sim digital, tem os comandos dele aqui. Infelizmente ele não é de 2 zonas que nem o Manolito tem lá. Tem uma moldura back piano aqui muito bonita, tá? E nessa parte eu tenho a base para o carregador por indução. E eu tenho 2 saídas USB do tipo C. E aqui a tomadinha 12 volts para você ligar, sei lá, algo para fazer um chucrute ou alguma outra comida alemã. E aqui temos a manopla do câmbio automático AQ 250, 6 marchas. Se eu jogar aqui para o lado, ele tem o sequencial, o mais é para frente. Não acho tão intuitivo, mas ainda assim muito boa. Tem um acabamento aqui no acolchoado, tem um detalhe num cinza na moldura. E eu venho para cá, eu tenho a alavanca do freio de mão, 2 porta-copos hexagonais e tem um porta-bala garoto aqui, pequenininho. E aqui eu tenho um apoio de braço num couro sintético com pesponto real. Eu consigo regular a distância longitudinal e eu tenho acesso a um porta-objetos que está sendo usado para guardar algumas tranqueiras. E um belo volante multifuncional de base chata, que tem um belo desenho. Ele tem piloto automático adaptativo, tem pedal shifts aqui para você dar a seta, o mais chuva e menos chuva e um painel de instrumentos digital. Uma coisa aqui que eu gosto mais do que o Sr. Manolito tem lá no Creta. Tem o topetinho aqui, ó, do cluster, tá? Ele tem uma boa profundidade e também tem um ótimo contraste e diversas funções, que eu acho muito bom. Como manda o bom e velho Volkswagen, aqui eu tenho a regulagem, no caso o farol está no automático, lembrando que o volante tem regulagem de altura e profundidade. Ali para eu abrir a tampa do motor e eu tenho pedaleiras muito bonitas, que tem um detalhe num cromado. E vindo para cá, aqueles botões que eu tinha comentado, essa coluna na cor escura, o teto também na cor escura. Eu tenho retrovisor eletrocrômico, aqui as luzes de leitura e aqui para abertura do teto solar e fechamento do mesmo. O teto solar é um pouco menor do que o Manolito, esse xeretão, tem lá no Creta. Então eu vou fazer o seguinte, Manolito, chega aí, vamos dar uma volta de T-Cross. Muito bem, senhoras e senhores, levando o Manolito para dar uma volta de T-Cross Highline, e o show da festa é esse motor 1.4 que anda muito bem, Manolito. Ele tem um bom fôlego, obviamente o motor e a própria dinâmica do carro está mais recheada do que lá no 1.0. Aqui a gente não tem aquele delayzinho, né, que a gente tem ali no 1.0, que não é nenhum demérito, mas aqui está mais resoluto, está mais encaixado. Isso faz uma alegria na condução de um carro que tem um uso convencional para muitas pessoas. Quando o Vitão falou 1.0, ele está se referindo ao T-Cross Comfortline ou Sense ou T200, que são os mais baratos, né? E eu concordo com você. Esse aqui tem um conjunto de motor e câmbio bem mais azeitado, tá? Mais azeitado, já virou uma gíria aqui no canal que a gente disse quando essa relação que você tem de câmbio, de dinâmica, ela fica mais justa, mais acertada. E uma outra coisa muito interessante, como você tem um SUV compacto com pouco balanço dianteiro e traseiro, principalmente o traseiro que é menor, você tem então a mais massa do carro concentrada no entre-eixos. Isso ajuda muito na dinâmica dele, tá?
Juntando, Vitão, que ele tem suspensão independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Eu vou até adiantar, são iguais, tá? Aliás, acho que quase todos os SUVs compactos têm essa mesma receita de suspensão, né? Salvo o Renegade. Que lá é independente McPherson dianteira e traseira, né? Ali é uma concepção diferente, mas os demais, você pode colocar aí no balaio os outros, é tudo essa aí, eixo de torção traseira, e aqui é a McPherson. E posição de dirigir, Vitórios? A Volkswagen faz belas posições de dirigir. Eu tenho a regulagem de altura de cinto, acreditem, isso daqui pode parecer um detalhe, mas é uma coisa que faz a diferença quando você está falando de pessoas que têm desde 1,5 m ou até menos, até pessoas de mais de 2 metros de altura. Isso aqui vai contemplar não só nesse ajuste, mas num banco com as boas regulagens de altura. Esse volante você consegue acertar bastante isso, e mesmo porque a área envidraçada, inclusive ali do vidro traseiro, ela contempla bastante. Eu tenho aqui esse retrovisor, que ele é bem amplo, e eu também tenho os retrovisores externos, que eles também têm uma boa área de campo de visão. Isso me agrada bastante, tá? E o fato de eu também ter freios bem responsivos, que eles dão aquela alicatada. Então são discos nas 4 rodas, manolitos. Dianteiros ventilados. Dianteiros ventilados, e ó, tô numa subida aqui, cara. Cara, o T-Cross anda muito bem, cara. E ele é um carro gostoso de dirigir. Volkswagen é gostoso de dirigir. Olha só isso. O carro, ele tem realmente aquele... esse 1.4, ele é realmente mais vigoroso, vamos dizer assim. Ele tira aquele sorriso seu. A gente sabe que é um carro generalista da marca, ele é voltado para um bom número de vendas, como ele tem já desde o seu lançamento. Mas aqui, ele tem aquela pimentinha a mais. Isso me deixa muito feliz. Sim. Tem uma coisa legal também, Vitão, que você pode vir aqui, ó, dar um totozinho para trás no câmbio, e aí você coloca no modo S, que vai deixar o câmbio ainda mais esperto ali. Isso também pode ser uma coisa legal. Você pode precisar, tá fazendo uma ultrapassagem, usa esse recurso. Sem dúvida nenhuma. Mas, Vitão, a gente tem uma coisa que a gente precisa falar, que não tem como não falar, que é de consumo. Temos aqui, de acordo com a ficha técnica, 8 no etanol na cidade e beirando os 12 na gasolina na cidade, tá? Depende do trânsito que você vai pegar. A gente tem aqui um rodoviário de 10 km com litro no álcool e passando dos 14 na gasolina. O T-Cross é aquele carro que, se você andar na paz, ele se torna bem econômico. Se você pisar, ele vai beber um pouquinho, tá? A gente tem um tanque de 49 litros, que, se você abastecer com gasolina, você vai ter uns 600 km de autonomia aí na estrada, tranquilamente. Ou seja, dá para você viajar com a sua família na paz, certo, Vitor? Não, tranquilamente. E outra coisa, esse espaço interno proporcionado pelo maior em trechos da categoria é muito bom. Inclusive, eu conversei ontem, por coincidência, com uma pessoa que tem mais de 1,90 m de altura, e ela falou que ela dirige tranquilamente o T-Cross, que não tem nenhuma preocupação. Principalmente pessoas muito altas às vezes reclamam que o joelho fica batendo próximo aqui da porta, ou próximo às vezes o volante. Então o T-Cross justifica por várias coisas, inclusive do que a gente está falando aqui sobre dinâmica, em relação a ele ter tantos números de vendas. Mas calma, que isso vai falar depois, porque antes eu vou querer dar uma volta nesse Creta que você tanto está falando aí. Vamos lá, meu caro Vitão, para você conhecer esse projeto aí, que teve esse refresh que é bem legal. Bora lá. Bora lá. Vitônicos, agora eu trouxe você para andar de Creta. E, cara, que ambiente legal que a gente tem aqui no Creta, tudo mais clarinho, esse painel novo. Foi um salto, uma evolução gigantesca do modelo anterior, tá? Falar um pouquinho de posição de dirigir, volante tem regulagem de altura e de profundidade, vem aqui bem pra mim, tá? A gente tem uma boa posição de dirigir e não tão sentada do que alguns SUVs, isso me agradou bastante. Os retrovisores, retrovisores têm um formato meio puxado, né? Eles são um pouco mais compridos do que o do T-Cross, mas ainda assim tem um bom campo de visão, né? Sim, é um ótimo campo de visão. Eu diria que até um pouquinho melhor que o do T-Cross, tá? Um pouco maior. Já dirigi os dois carros e tal. A área envidraçada do carro é bastante agradável. O vidro traseiro acho que é um pouquinho mais achatado do que o do T-Cross. Mas como a gente tem uma câmera 360, isso não é um problema, tá? Os pedal shifts aqui, ó, facilmente você consegue fazer uma reduzida, ó, ele aceita muito bem giro alto, ele é bem permissível, tá? Isso é bem interessante. É um câmbio bem rápido, esse automatizado, tá? E, cara, aí nós temos digo assim, o T-Cross, não dá pra negar, ele anda muito bem, tá? Ele é um carro muito gostoso de andar. Eu já sei, que aqui a distância de cavalaria então ela é bastante braba.
E os modos de condução, por causa da velocidade de câmbio, são legais. Você pôs no Sport, é como ele vai segurar o giro aqui, tá vendo? Ó? Até para você, talvez numa descida e tudo mais, você conseguir fazer o que você quer. Antes de eu dar uma aceleradinha aqui, Vitão, fala um pouquinho pra gente de consumo. Exatamente, senhoras e senhores. Temos aqui apenas na gasolina um consumo de 11,9 km por litro no perímetro urbano, e se você pegar a rodovia um pouco mais, 3,5 km por litro. Voltando a falar dessa ambientação que você falou, essa cor mais clara, ela dá mais amplitude de espaço. Parece que o carro é maior por dentro, né? Parece que é maior. E assim, dá uma tranquilidade, parece que você está numa clínica de yoga. E eu tô falando de uma maneira positiva, tá? Porque afinal, o yoga é uma coisa muito boa pra vida. Parece que você tá numa clínica. Pensa assim, você tá num dia estressado de trabalho, você entrou num carro assim, ó, cor mais clara. Você fica mais relaxado. Você tá mais relaxado, cara. Isso é uma coisa muito legal desse carro. E gozada, né? Como os perfis de marca são diferentes, né? A Volkswagen, quando você chega no topo, tudo é escuro, né? Tudo Ela escuro. quer levar para um lado mais esportivo. Tipo cinema, sala de cinema. Não, mas é mais esportivo, né? O teto escuro, ele deixa você mais focado na condução. Ou seja, a Volkswagen leva o carro top de linha para uma coisa mais esportiva. Enquanto os carros da Hyundai levam o top de linha mais para um lado, vamos dizer assim, mais luxuoso, um ambiente mais agradável, vamos dizer assim. Porque muitos carros de luxo, eles têm um acabamento mais claro, né? Mas isso também varia muito de perfil. A gente sabe que interiores coloridos no Brasil são incomuns, né? O brasileiro é muito de comprar interior preto, né? Interior escuro. Preto, cinza, né? Aqui é um pouco mais claro. A gente tem a opção de interior marrom, tá? Em versões abaixo ali do Creta. É verdade, Tá. A gente tem interior marrom e o N-Line que já saiu no canal, ele tem o interior preto, né? Tudo escuro. Preto, com detalhes Exatamente. em vermelho. Mas, senhor Manolito, em questão de consumo, acho muito interessante, até vou pontuar aqui sobre a autonomia. Nós temos um tanque de 50 litros, aqui é 1 litro a mais do que no T-Cross, e a autonomia urbana tem quase 600 km ali, 595, e a autonomia rodoviária um pouco acima, em 675 km. Freios a discos nas 4 rodas, tá? Os dianteiros são ventilados, é a mesma receita que temos lá no T-Cross. Exato. Suspensão, Vitão, o que a gente tem que eu quero comentar um pouco antes? Fala aí tecnicamente. Independente de McPherson na dianteira e torção na traseira, lembrando que a gente tinha pontuado ali, é a mesma, com exceção da galerinha desse grupo lá no Renegade. Exato. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó, depois que a gente passar essa lombada. Entrar no Sport. Coloquei no Sport aqui, existe uma mesclada, ó. Cara, quando ele engata, ó o que anda esse carro, ele até dá uma estacionadinha, ó. Cara, ele anda muito, muito, muito. E eu vou te falar, a suspensão tem um mix bem interessante entre conforto e esportividade. Mas ela, apesar de um carro ser mais alto aqui, mas ele tem mais chão. Exatamente. Mais chão não, desculpa. Ele também tem chão. Então, o T-Cross eu acho que tem mais. Tá? Eu vou até fazer a voltinha aqui, ó. Cara, sinceramente, o T-Cross ele é bem Volkswagen, ele tem uma suspensão bem europeia. É mais durinha, aqui é mais macio. Você tem um mix, tá? É bem interessante, inclusive, o mix que existe aqui. E eu achei muito legal o modo de condução. Você põe no Sport, ele realmente fica ali com o giro mais alto, ele realmente vai deixar a condução de uma forma mais... Pra você fazer a condução mais agressiva mesmo, tá? Fazer um slalom. Fazer um slalom. Tem uns conezinhos aqui do pessoal que anda de skate, dá pra gente fazer um slalom com o carro, é verdade. Mas, cara, muito legal de andar nos dois carros, você vê duas escolas tão diferentes, tá? É legal ver isso. E, meu caro Vitônicos, pra gente fechar, eu achei o sistema de hadas desse carro aqui um pouco menos intrusivo do que os hadas da Volkswagen e de outros carros, tá? Lá eles apitam demais, não são os campeões, tá? Aqui não é em demasia, né? Acho que tá num nível ok. Ok, exatamente. Bom, bora começar a construir nossa conclusão sobre esses dois carros lá fora, Vitônicos? Me sentia um engenheiro construindo, entendi. Bora lá. Bora lá. Muito bem, meu caro Manolo, neste momento as pessoas que estão em casa já devem estar construindo suas conclusões, então vai deixando aí nos comentários
Mas calma, que ainda tem algumas informações para passar para vocês, né, Vitão? E é importante lembrar, Manolito, que ambos têm 6 airbags, frontais, laterais de tórax e de cortina. E tem um outro fator que pode ser um diferencial, principalmente aqui no meu Creta. Afinal, ele tem 5 anos de garantia. Isso sempre foi uma fortaleza da Hyundai no Brasil, enquanto o T-Cross tem 3 anos de garantia. Não que eu ache pouco, mas aqui você está mais 2 anos sossegado com a montadora. E contra números não há argumentos. Em 2023 foram emplacadas mais de 72.400 unidades de Volkswagen T-Cross aqui no Brasil, contra 65.116 unidades no mesmo ano ali para o Hyundai Creta. No ano passado aqui, quase 84 mil unidades emplacadas, contra um pouco mais de 69 mil unidades ali para o Hyundai Creta. Ganhei aí nos 2 últimos anos, sem contar que aqui eu tenho mais de 540 concessionárias espalhadas pelo Brasilzão afora, contra pouco mais de 210 concessionárias da Hyundai. Eu vou te falar que de rede de assistência, eu também saí na frente. E eu tenho uma coisa importante para falar sobre o seu bolso. A gente foi atrás das revisões, senhoras e senhores. Lembrando que a Volkswagen tem um plano de revisão bem interessante, onde as 3 primeiras saem na faixa, você não paga nada. Ou seja, da primeira à 6ª revisão do T-Cross do Vitão, você paga um total de R$ 2.017,84. Enquanto da primeira à 6ª revisão, o meu Creta custa R$ 4.953,19. Já dá para você tirar as suas próprias conclusões sobre a questão revisão, não é mesmo? Bom, se você clicou nesse vídeo porque estava em dúvida entre um desses 2 modelos, já deve estar tirando aí as suas conclusões na sua casa. Então comenta aqui embaixo qual você escolhe para levar para casa deste embate, ou se algum outro carro que você prefere, né, meu caro Vitão? E assim, a pessoa podia preferir ajudar a gente, né? Exatamente, considere se inscrever no nosso canal, pois isso não custa nada. E além de você ativar o sininho de notificações, dá o like no vídeo, continua ali comentando, dando a sua opinião. Exatamente, meu caro Vitão. E se por acaso você quer fazer uma parceria com a Alma Automotiva, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br, que é a nossa forma de conversar e achar um jeito que todo mundo vai sorrir, assim como o Vitão vai sorrindo embora de T-Cross para casa. Exatamente, porque alguns motivos me fizeram optar por ele. Porque eu consigo aqui um Highline por um preço menor, afinal eu não faria tanto questão desse Skyview, apesar de ser muito bonito, eu tenho uma rede maior de concessionárias que eu consigo rodar Brasilzão afora ali, tendo mais assistência, e sem contar que as 3 primeiras revisões, por conta da Volkswagen, poxa, aí também é uma ótima pedida. E sem contar que esse design aqui é de fato muito bonito. Muito bom, meu caro Vitão. Eu vou embora de Creta, afinal o projeto dele é mais novo, as rodas são maiores, ele anda bem mais e o interior tem esse visual bem mais refinado. Então, falou pra vocês, se você comprar um desses 2 carros, você não vai se arrepender. Bora, meu caro Vitônicos? Bora, tomar um café.